O relé de falta de fase também, muitas vezes aí, de sequência de fase também, né? Então, não somente identificação da falta, mas também da sequência ou da falha de alguma fase, né? Eu já vou comentar o que que isso significa. Então, o relé de falta de fase, ele é muito simples mesmo. Basicamente, ele tem aqui, vamos ver a estrutura dele aqui, né? Você tem a conexão das três fases, para a gente conectar as três fases, para ele fazer o monitoramento dele. Existe a possibilidade para esse modelo aqui de fazer o monitoramento do neutro também, e caso você opte por fazer isso, você faz um jumper aqui nesses dois pontos A e B. Faz um jumper aqui e considera o monitoramento do neutro também, tá? Ele também sempre vem acompanhado de contatos aqui auxiliares que vão serem utilizados no comando, né? Então, por exemplo, se você fez a conexão da sequência incorreta de fase, ou se você fez a conexão a conexão, né, das três fases no sistema e alguma delas não foi conectada corretamente, caiu, né, não foi identificada, ele vai fazer a identificação e vai atuar aqui nesses contatos auxiliares, para que a gente possa utilizar isso no comando e não deixar a máquina ligar. Ele faz o monitoramento da ausência de alguma fase. Então, por exemplo, se você ligar aqui no L1, L2 e L3 aqui embaixo, se você ligar as três fases, né, e de repente uma delas for removida do sistema, ele vai identificar que houve essa falta de fase, tá? Ele tem um gráfico aqui, talvez fique fácil de entender. Então, aqui, ó, ao longo do tempo, você tem L1 que sempre fica ligado, você tem L2 que em algum momento aqui ele foi rompido, essa conexão do L2, e o L3 também fica ligado o tempo todo, tá? Então, no momento que foi rompido aqui o L2, o que aconteceu? O LEDzinho ele desligou, tá? O LEDzinho aqui, no primeiro momento, quando estava tudo ok, estava ligado. Quando houve uma falta de uma fase, o LEDzinho desligou e ele ficou conectado do 15 para o 16, tá? Que é o normal fechado dele. Numa condição de funcionamento normal, que é esse intervalo aqui, ele fica fechando entre 15 e 18, tá? Então a gente consegue, por essa situação aqui, né, identificar se houve uma falta de uma fase ou não. Pela sequência de fase, eu acredito que esse aqui só verifica a falta de fase. Pela sequência de fase, ele identifica também se a sequência está correta, né? Fase 1, fase 2, fase 3 está correta também. Isso é importante porque muitas vezes, numa partida direta, né, o sentido de giro está atrelado à sequência das fases que você conectou o motor. Quer dizer, lembra, se você inverter duas fases, você faz o motor reverter o sentido dele, rodar no sentido diferente do que o sentido que você esperava que ele rodasse, né? Então, esse relé de falta de fase e sequência de fase, né? Ele tem essa importância bem grande por causa disso, tá? Para fazer com que a máquina sempre gire para o mesmo sentido também. Além de não deixar o motor roncar, né? Lembra quando vocês faziam montagens lá e que esquecia alguma fase e o motor ficava roncando bem alto lá, né? Todo mundo da oficina percebia que você tinha feito alguma coisa errada, né? Bem, outra coisa que eu ia comentar. Ah, tá. Eu tinha comentado também que além de ele verificar a falta de fase, e não nesse caso, mas também tem relés que identificam a sequência de fase, né? Ele também tem a possibilidade de verificar uma variação em alguma das fases. Lembra que quando a gente faz instalação elétrica, a gente faz um balanceamento das fases? Quando vocês montavam lá um quadro, você sempre jogava, né? Fase 1, depois fase 2. Fase 1, fase 2. Ia balanceando, para você não sobrecarregar uma das fases em relação às demais, tá? No sistema trifásico também. É esperado que você tenha lá, em todas as fases, uma tensão equivalente, né? Bem parecida de uma com a outra, tá? Por exemplo, se eu medir L1 com relação a neutro, tem que ter lá o 127 aproximadamente, L2 127 aproximadamente, L3 127 aproximadamente. Só que se você tiver alguma dessas fases, acontecer algum problema e tiver uma variação muito grande por conta de demanda, de uso, ou sei lá, uma sobrecorrente em uma das fases por conta de uma falha em um dos enrolamentos do motor, essa fase vai ficar desbalanceada com relação às demais. De repente, essa fase vai ter, sei lá, 80 volts e as outras vão ter os seus
127 normais, que era o esperado. Então, talvez muitos de vocês não soubessem disso, mas esse parafusinho de ajuste ele serve justamente para isso, para ajustar qual o máximo permitido de variação, de desbalanceamento de alguma das fases, tá? Então, se alguma das fases variar, sei lá, de repente 10%, por exemplo, ou até 30%, ele pode desarmar, né? E identificar e atuar como se fosse uma falta de fase. Desligando o sistema, desligando o motor. Então é um sistema, ele é um componente bem importante também com relação à segurança, tá? Então se ele desarmar a parte de comando, ele desliga o motor, desliga tudo, né? Para não sobrecarregar o sistema. Mas para a gente dimensionar um relé de falta de fase, eu poderia ter falado em 10 segundos esse slide, que basicamente é você escolher a tensão de alimentação. Então aqui a gente tem opções de 220, 380 e 440, basicamente. Tem opções de outros níveis de tensão? Tem. Não faz parte dessa linha RPW-FF, mas tem outras opções de outras linhas de relés de falta de fase, tá?